mobilidade urbana é um conjunto de fatores que ajudam a organizar o deslocamento de pessoas em uma cidade. E para que esse tráfego dê certo, é preciso planejamento e ações efetivas por parte do poder público e da sociedade. No Comissão Analisa de hoje, nós vamos discutir como São José dos Campos pode se tornar um exemplo na mobilidade urbana e quais seriam as alternativas para que usemos cada vez menos carros. É o que vamos conferir. Quando se fala em mobilidade urbana, estamos pensando em alternativas para facilitar o nosso dia a dia no trânsito e nas ruas, que vão evitar imagens como esta. Comuns nos horários de pico das grandes cidades e também aqui em São José. Esse é um problema que precisa ser levado a sério. Uma pesquisa revelou que os brasileiros gastam 32 dias no trânsito. São mais de 2 horas perdidas diariamente só com deslocamentos. Reflexo disso poderia estar no planejamento das nossas cidades. O que acontece é que no Brasil, assim como na maioria dos países em desenvolvimento, o crescimento das cidades aconteceu de forma acelerada e desorganizada. E as ruas e os bairros não conseguiram absorver a quantidade de veículos e de pessoas. E para piorar, a maioria das oportunidades de trabalho estão concentradas nas regiões centrais, o que aumenta a dependência dos carros e do transporte público. Para esta mestre em planejamento urbano e regional e também ciclista, Federica Foquessato, a mobilidade urbana é um meio de inclusão social. A mobilidade urbana, ela tem o potencial para minimizar, para reduzir, para equiparar mais essa questão das oportunidades, né, que se vinculam com o direito à cidade. A cidade é aquele espaço onde, no final de semana, as pessoas descansam, onde as pessoas querem ir para os parques, onde as pessoas querem ir ao teatro, onde as pessoas não vão trabalhar, elas vão descansar. E a depender da mobilidade, existem pessoas que ficam até mais confinadas nos seus territórios. Em 2012, uma lei federal estabeleceu o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Dentre os destaques desta lei estão a priorização dos transportes não motorizados, como a bicicleta ou andar a pé, por exemplo, e cobra uma atenção especial do poder público ao transporte coletivo. A pesquisadora argumenta sobre a importância de ter um plano de mobilidade para o desenvolvimento do país e das próprias cidades. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana, a gente tem que sempre lembrar que ele é fruto do Estatuto da Cidade. Tá? O Estatuto da Cidade é de 2002 e o próprio Estatuto fez aquele olhar sobre as questões de saneamento, né, as questões dos resíduos. O Estatuto da Cidade vai elencando tudo isso que faz parte, né, desse viver, né, o bem comum melhorado para todos. E o plano de mobilidade urbana é fruto, né, digamos lá, desses vários, né, leques que saem, ele faz parte. Tá? Para você justamente pensar em cidades mais justas, cidades, socialmente eu estou dizendo mesmo, cidades mais em sintonia com a questão da sustentabilidade. São José dos Campos é uma cidade moderna com estruturas viárias. A exemplo estão as avenidas largas, o anel viário e os corredores de ônibus, uma iniciativa que privilegia o transporte público. O ex-secretário de Mobilidade Urbana e atual presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães, destaca o desenho de São José e que a cidade cresceu com base em corredores viários. A gente tem uma grande área de preservação no centro da cidade, né, que é a Concha do Banhado. Então, do ponto de vista de sistema viário, é uma barreira quase que intransponível. A gente tem uma grande área, que é a base aérea ali do DCTA, então ocupa um grande espaço da cidade também, e a área da refinaria, ali da Revap, ali na Petrobras. Então, o que aconteceu? A cidade ela foi crescendo, se espremendo entre essas grandes barreiras. Isso levou a cidade a crescer com base em corredores viários, né? Então, isso dá muita fluidez para a cidade. São José é uma cidade reconhecida como tendo um bom trânsito, um trânsito que flui, mas também traz outras necessidades de cuidado, porque ao mesmo tempo que o trânsito flui, né, ocorrem os excessos de velocidade, né, você tem um aumento de risco nas vias, e por isso que a gente faz, para complementar esse trabalho de infraestrutura viária, o trabalho de fiscalização e de educação para o trânsito.
Para a especialista em planejamento urbano e regional, Federica Foquessato, uma boa mobilidade é aquela que reduz desigualdades, pensa nas questões de gênero e que não atende apenas às necessidades dos carros. O que é uma boa mobilidade? E eu já aproveito e pergunto, o que é São José na mobilidade? A boa mobilidade é aquela que se presta a tentar reduzir também as desigualdades existentes na cidade, né? E falando agora diretamente de São José, assim, eu acho assim, a gente nunca pode comparar uma cidade com outra, né? Que as cidades são pessoas, cada pessoa é uma. Mas, assim, para a riqueza que São José tem, que afinal a gente é, sim, uma das cidades mais ricas, né? Do estado de São Paulo, enfim, a gente tem uma expressão no Brasil. Inclusive, a gente recentemente teve o selo, né, da cidade inteligente. A gente poderia mais. Então, dá para você sempre ficar pensando em atender a necessidade crescente da circulação dos automóveis. Então, São José evoluiu, aumentou algumas ciclovias, mas eu acho que precisa ainda ter esse cuidado com relação a como eles olham a questão dos automóveis na cidade, independentemente se eles vão andar movido a energia elétrica, né, eu brinco, movido a ar, enfim, carro ainda ocupa espaço. Espaço público de circulação é muito precioso. E aí a gente, às vezes, também, de novo, não para pensar, né? Quanto que eu destino para uma calçada? Quanto que a gente destina para uma ciclovia? É desigual. A Câmara Municipal de São José dos Campos tem uma comissão permanente de planejamento urbano, obras e transportes, composta pelos vereadores Fernando Petit, o presidente, Juvenil Silvério, o relator, e Lino Bispo, o membro. A comissão tem o papel de acompanhar a elaboração de editais para o transporte público e, posteriormente, fiscalizar o cumprimento do contrato, além de analisar a constitucionalidade de projetos desta alçada, que chegam até a Câmara. Eu acho que são vários aspectos. São José está de parabéns, né? Nós temos 150 quilômetros de ciclovias. Então, a pessoa que opta por bicicleta, né, pelas bicicletas, ele tem locais seguros para se locomover. Também, agora como a linha verde está vindo, né, quando ela entrar em uso, já entrou em um sistema, né, de teste, também o ônibus elétrico, você acaba indo para a modernidade, né, dos combustíveis. É claro que existem muitos setores que precisam ser melhorados e essa busca contínua de melhoramentos vem para a Câmara então formula documentos, envia ao Poder Público, ao Executivo, isso vai sendo melhorado. Mas na média considerada pela população, aqui em São José dos Campos o transporte público tem a média de bom. Nós temos aí um trabalho no sentido da mobilidade como um todo, que aí tem vários modais na mobilidade, mas nós temos um corpo técnico da prefeitura que são preparados, né, para fazer essa gestão, né, da mobilidade na cidade. E eu vejo que a gente está, vamos dizer assim, numa posição privilegiada, tecnicamente falando, para que a mobilidade na nossa cidade tenha, né, diretrizes, tenha um caminhamento para uma qualidade de vida. Neste primeiro bloco, entendemos o que é a mobilidade urbana e como ela é colocada em prática aqui em São José. No próximo bloco, vamos descobrir como o município pretende expandir o setor e quais os projetos futuros para a mobilidade. O Comissão volta já. Estamos de volta com Comissão Analisa. No programa de hoje falamos sobre mobilidade urbana. Neste segundo bloco, nós vamos falar da importância de políticas públicas para a área e como elas podem mudar a nossa relação com o trânsito. Nós vamos apresentar ainda alguns projetos futuros que pretendem fazer de São José um exemplo na área da mobilidade.
São José dos Campos é a maior cidade do Vale do Paraíba. São mais de 700 mil habitantes. E, em média, 1.200.000 veículos passam por nossa cidade diariamente. O município ainda é cortado pela rodovia Presidente Dutra, ampliando a quantidade de carros, motos e caminhões nos trechos urbanos e nas vias de acesso. Esta realidade serve como cobrança para que o poder público possa pensar em alternativas e políticas públicas. Um dos exemplos da nossa cidade para organizar a demanda de veículos é a Ponte Estaiada e o Anel Viário. E em breve será implantada a Linha Verde, um sistema viário exclusivo para ônibus e que vai interligar o extremo das regiões sul e leste ao centro da cidade. Segundo o Denatran, o Brasil já registra um automóvel para cada 4 pessoas. Já são mais de 45 milhões de veículos nas ruas e a estimativa é que este número se eleve ainda mais. Para esta pesquisadora, obras de mobilidade são muito importantes para auxiliar o tráfego. Entretanto, é preciso pensar em alternativas para que não incentivem ainda mais o uso dos carros. A gente percebeu nos últimos anos, né, um aumento assim, absurdo do acesso ao automóvel. A questão é o uso irracional. Porque uma coisa é você ter um carro, uma coisa é você... Quantas vezes você sai com aquele carro, para onde você vai com aquele carro, enfim. A gente vai alargando, as pessoas elas vão ver que o espaço para elas, para o automóvel, existe. Né? E aí não é uma equação que ela não fecha. Até porque você não tem no mesmo grau de crescimento o transporte público, que não é só o transporte público, é o incentivo a ele, ou a questão da bicicleta, ou as calçadas confortáveis para a gente circular. Os vereadores que compõem a Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes destacam os principais pontos de melhoria na mobilidade do município. Número de ônibus, ciclovias e uma educação, né? O Maio Amarelo já existe há muito tempo, é uma lei de nossa autoria, onde você educa crianças e jovens, desde que o Maio Amarelo surgiu em São José dos Campos como lei, como ação da Secretaria de Mobilidade, o número de casos graves e acidentes diminuíram, então você tem que apostar sempre na educação e na melhoria do transporte público. Nós temos uma malha urbana bastante consolidada, muito bem conservada, e isso dá ao nosso transporte público uma boa adequação. Não só isso, mas também o usuário de bicicleta, do seu veículo particular e outros modais de transporte que, por conta dessa malha viária bem estabelecida, dá ao nosso sistema viário de transporte e também à mobilidade urbana um conceito bom na cidade de São José dos Campos. Então, tudo isso somado, né, malha viária, infraestrutura, toda a rede de serviço apresentada, isso considerado muito bom aqui por todos nós e também, é claro, que é o mais importante, pela população de São José dos Campos. São José é muito bem servida de largas avenidas, né? Então, nós temos vários corredores, tá certo? E as avenidas são realmente as mestras que faz a cidade andar, né? Agora, pontos assim que destaca, nós temos aí recentemente a Ponte Estaiada, que é um fator que veio contribuir muito para que a mobilidade pudesse melhorar. Nós temos a Via Cambuí, nós temos aí a Linha Verde. A Linha Verde será uma obra 100% sustentável, com asfalto ecológico e que será margeada por ciclovias e passeios ao longo de todo o seu trajeto, conectando 12 estações de embarque. Paulo Guimarães ressalta que a Linha Verde dará mais conforto aos passageiros e ainda tem o aspecto da sustentabilidade. Se a gente não trabalhar justamente essa que a gente chama de alteração da matriz modal, ou seja, desincentivar o uso do carro e incentivar o uso de modos mais sustentáveis, como o transporte público.
e o transporte que a gente chama de modos ativos, né, as pessoas andarem a pé, a bicicleta, a gente vai ter um problema de mobilidade. Então, como é que a gente resolve isso? Não é só olhando para a mobilidade, não é só olhando para transporte e trânsito. A gente tem que olhar para a construção da cidade de uma forma geral. Isso tem muito vínculo com o plano diretor e com a lei de uso e ocupação do solo, a nossa lei de zoneamento. O desenvolvimento das atividades na cidade, ela tem um vínculo muito grande com a mobilidade. O que vai acontecer na cidade ao longo da linha verde nos próximos anos? A gente vai ter uma requalificação do entorno da linha verde. Então, esse é o grande objetivo, é proporcionar um transporte mais adequado, mais atrativo para as pessoas, mas mais do que isso, é proporcionar um desenvolvimento mais sustentável para a cidade em áreas que já estão adensadas, que já tem já uma população vivendo, que já tem já as atividades sendo desenvolvidas. Então, esse é o grande potencial da linha verde, é transformar o uso da cidade de uma forma mais sustentável. Os vereadores avaliam as principais políticas públicas voltadas para o setor da mobilidade urbana. Bom, tentar trazer mais linha de ônibus, né? A licitação nova vem com 360 ônibus elétricos, é um número, quando você se atenta, é um número muito alto, mas já pensando em atender, ser uma comunidade para todos as pessoas, os usuários do transporte público. Comentei de ciclovia aqui também, tem muita gente que opta por bicicletas, está crescente esse número em São José dos Campos, e quando você encontra um caminho seguro, que vai proteger o ciclista também, né, não transitar junto com carros. A cidade, ela modifica a todo momento, ela precisa ter uma dinâmica de crescimento muito grande, e por isso tem que ter uma equipe preparada para isso, né? Então, não deixar nunca que essas pessoas parem de trabalhar, elas continuem buscando sempre o aperfeiçoamento do sistema público de transporte, né? Em contribuição também com as informações que vêm das pessoas, os usuários praticamente, né? Aqueles que mais precisam estão dentro do transporte público, isso é essencial. O poder público trabalhando, a população contribuindo e a Câmara fiscalizando todo esse modal de transporte. Quanto mais a gente ouvir a população, mais a gente consegue ter ações diretamente, né, no dia a dia das pessoas. Conversas com a população é interessante através de audiências para que a população tenha, vamos dizer assim, uma forma de participar das decisões de mobilidade na cidade. Neste bloco, apresentamos como as obras viárias e de infraestrutura ajudam a redesenhar a mobilidade em uma cidade. No próximo bloco, nós vamos debater quais as alternativas para diminuir os carros nas ruas e quais as apostas no setor da sustentabilidade. A gente volta já! O Comissão Analisa está de volta e, para fechar o debate sobre a mobilidade, nós vamos avaliar e discutir alternativas para diminuir a quantidade de veículos nas vias e o que pode ser feito para que São José não tenha um trânsito caótico no futuro. Hoje, muitas vias aqui de São José vêm ganhando ciclovias. Resultado, saúde e meio ambiente agradecem. Ao todo, São José dos Campos tem 150 quilômetros de ciclovias prontas e outros 25 quilômetros estão em construção. A bicicleta faz parte da rotina da Ana e do Francisco desde quando ambos eram crianças. Hoje, casados, eles participam de competições de triatlo e até trabalham com as bicicletas. Elas já viraram um meio de transporte dos dois. A gente só usa o carro assim quando tá muito frio, tipo essa semana que vai entrar, né? Vai ter uma frente fria, então de repente a gente vai usar o carro. Ou então a gente precisa levar uma coisa pesada, aí a gente usa o carro, né? Só assim. E a gente também trabalha com vendas de cogumelos, então a gente
tem vários clientes no Jardim das Indústrias, no centro, no Parque da Cidade. Então a gente anda por todos os cantos. Mas Tânia relata que tem medo de trafegar por alguns trechos da cidade, pois nem todas as ciclovias interligam entre si. Depende do bairro, né? Se a gente está aqui no meião, a gente usa a ciclovia para a gente se locomover, né? E a gente se sente seguro dentro da ciclovia. Mas se a gente passa um pouquinho, por exemplo, para atravessar a Dutra, né? Para ir para a Zona Sul, já é meio complicado, né? A gente tem que passar por uns pedaços que você precisa usar sua perspicácia para não ser atropelado, né? Para ir para a Zona Leste é complicado, complicadíssimo. Né? Porque não tem integração entre as ciclovias, a verdade é essa. Então, precisava ter uma adaptação dessa mentalidade, né? Da bicicleta como meio de transporte. Para Francisco, é preciso que as ciclovias se interliguem com as regiões rurais do município e sugere até uma extensão cicloviária entre São José e Jacareí. Ligação para a área rural, né? E vinda para a área urbana. Com melhor sinalização. Eu acredito que uma parceria entre a cidade de Jacareí e São José para recuperar esse trajeto antigo do trem é muito bacana. O ex-secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, fala das vantagens das bicicletas e da expectativa para ampliar as ciclovias e ciclofaixas na cidade. Então a gente tem alguns projetos, como por exemplo, em execução hoje a ciclovia de São Francisco Xavier, que está ligando ali o bairro dos Remédios ao centro de São Francisco. A gente tem aí em projeto, em fase de projeto, a ciclovia do Anel Viário, fazendo a ligação ali da região leste até a região sul. E a gente também tem em projeto, previsto ainda para essa gestão, a ciclovia que vai ligar a região do Putim até a região central ali pela rodovia dos Tamoios. Então essas são grandes obras de infraestrutura. A gente trabalha com a manutenção da sinalização e com a parte de educação para o trânsito, porque nesses locais onde a gente não consegue colocar infraestrutura, a gente precisa continuar incentivando o uso da bicicleta. Então a gente estabelece ciclorotas e faz esse processo de conscientização para que o motorista respeite o ciclista, que o ciclista respeite as regras, respeite o pedestre. Moradores avaliam o transporte público de São José como bom. Acredito que por muitos anos foi eficiente. Eu acho que a pandemia, através das empresas, eles diminuíram, até porque o número de pessoas acabou, né? Você vive muitos trabalhadores ainda estão, em home office, então você sente uma diminuição drástica no movimento e com isso afeta sempre o caixa final, de todo o sistema. Mas São José dos Campos teve de parabéns, o ônibus, a licitação sempre cobrou ônibus zero quilômetro, até para não ter o problema de estragar. Hoje com a linha verde chega um sistema que é novidade, no estado de São Paulo, então você vê que a administração pública busca sempre se modernizar. Você vê uma prefeitura que está fazendo uma licitação para 360 ônibus elétricos, a linha verde, que também é um transporte muito mais confortável, com certeza muitas pessoas já pensaram em usar e deixar um pouco o seu carro, você fazer uma economia, ter o transporte público ainda mais ágil, num trajeto que é exclusivo para ele, com a mobilidade mais tranquila. Na consideração da maioria da população, é considerado como bom o serviço de transporte de São José, por conta da malha viária, por conta dos veículos que têm uma idade da frota muito bem ajustada, e agora, entrando também a questão dos veículos elétricos, que é uma nova possibilidade que vai nascer aqui em São José, vai dar mais conforto, mais tranquilidade, melhorando a condição de vida das pessoas que usam regularmente o transporte público. Precisamos avançar em oferecer mais partidas, para que os ônibus não andem tão cheios. Nós temos uma nova licitação a ser aí, trabalhada na cidade, e isso com certeza vai trazer um grande diferencial no transporte. Nossos ônibus serão elétricos, com ar-condicionado, ônibus novos, e precisamos então melhorar a questão de mais linhas, mais horários, para que a população possa, com um tempo menor, acessar os seus locais de interesse. Tá? A especialista chama a atenção para o papel da ciência na busca por alternativas que melhorem a mobilidade dos espaços públicos.
uma cooperação, né? De você ter, assim, essa busca, né? Essa ponte, né? Entre a academia e a gestão, né? Enfim, a gente não faz ciência para ficar guardado com a gente. Eu sempre falo isso, não, para você realmente compartilhar o conhecimento. Pensar em mobilidade é tomar atitudes no presente, para que o futuro não seja cada vez mais caótico. Na verdade, a perda de tempo, ela gera um adoecimento social. Às vezes até com relação à atividade física, por exemplo. Se eu perco muito tempo no transporte público, eu não consigo me exercitar. E a gente sabe o quanto a questão da atividade física é extremamente importante para o bem-estar ali social geral da pessoa. Mobilidade urbana é um tema que afeta diretamente o nosso ir e vir diário, seja para casa, para o trabalho, para o lazer. Portanto, são fundamentais políticas públicas que ampliem o debate sobre este tema para o desenvolvimento de uma cidade e até mesmo de um país. Pensar em mobilidade urbana é pensar em qualidade de vida. Este foi mais um Comissão Analisa. Até a próxima!